Bom dia a todos. Está começando mais um vídeo no canal Patinador. Meu nome é Emerson e eu tenho depressão. Vamos lá. Esse final de semana eu tive a oportunidade, quase que obrigatória, de ler O Pequeno Príncipe. Era um livro que eu nunca tive vontade de ler. Como muitos que eu já vi comentando, tem um certo preconceito com esse livro, que parece um livro de gênero muito infantil, que é todo cheio de firulas, etc. E não. Uma oportunidade que as pessoas, se puderem ter, devem apreciar, é a leitura desse livro em 3 fases da vida: na infância, na adolescência ou pré-adolescência, na infância, mas sendo lido por um adulto, na pré-adolescência e depois de adulto. Eu não tive a oportunidade de lê-lo nem na infância nem na adolescência, e me peguei lendo agora na fase adulta, nas condições psicológicas que eu me encontro. O livro, claramente, ao meu ponto de vista, é um romance do próprio autor perante a Rosa, né, que é a sua esposa. Porém, para mim, foi um livro de difícil leitura, por mais estranho que isso possa parecer. Foi um livro de difícil leitura por conta dos diálogos que acontecem no livro. São muitos diálogos, mas eles não têm uma diferenciação. E às vezes no audiolivro você encontra mais essa diferenciação e sabe quem está falando, se é o Pequeno Príncipe ou se é um personagem secundário. Aparecem muitos personagens nesse livro, muitos de caráter adulto mesmo, talvez todos tenham um caráter de serem adultos, tirando o aviador, que é o primeiro, que na questão histórica é muito interessante. Quem puder pesquisar a história do autor do livro, não sei se eu vou estar falando o nome certo, momento, mas é Antoine de Saint-Exupéry. Acho que eu falei quase certo. Então a história dele é muito interessante, a história de vida dele mesmo. Ele era entregador de correspondências, aviador. Ele foi para a guerra. Segundo algumas pesquisas, ele chegou a falecer na guerra, etc. Pós-guerra, durante um voo de reconhecimento. E o início do livro, que conta a história do aviador, que havia feito o desenho da jiboia aberta, jiboia fechada. No início do livro, ele cai no meio do deserto na África, deserto do Saara. E isso aconteceu realmente com Antoine. E o mesmo passou 4 dias no deserto, perdido, e foi meio que resgatado por um grupo de pessoas que viviam no deserto, etc. Então, parte dessa história tem muito a ver com as experiências, as aventuras, né, que ele teve. Outra questão interessante é os personagens, pelo menos assim, a personagem principal, que seria a Rosa, né? A Rosa é uma personagem muito importante. No livro fica claro essa disputa de narrativa entre os dois. A Rosa, em momentos, ela é delicada, amorosa, etc. Em momentos ela é rude, etc. Para quem pesquisar a história do Antoine com a sua esposa, ela era de El Salvador, esteticamente muito diferente dos franceses, né? Então ela tinha uma beleza muito exótica que chamava muita atenção. E ela era uma mulher muito
talvez cobiçada na época. O que acontece é que os dois discutiam muito, assim, ele deixa bem claro isso no livro, essas discussões, etc e tal. Ao longo das viagens dele de trabalho, tanto fugindo da rosa de vez em quando, quanto a trabalho mesmo, conheceu outras rosas, outras milhares de rosas, e mesmo assim ele sempre ficava ligado à rosa dele. Ele sempre pensava na rosa dele, sempre se lembrava dela. Não importava as experiências que ele tinha, a rosa era o mais importante para ele. Ela era única no mundo dele. E ele foi percebendo isso ao longo da história, a importância dessa rosa. Mas ele também conheceu outros personagens, como a raposa, o geógrafo, entre outros. A partir do geógrafo que ele entende o valor que ele tem que dar para a rosa, que ele começa a descrever como é o mundo dele de uma forma diferente, e aí ele começa a dar mais valor no entendimento para a rosa, pro valor da rosa. Então, o que acontece é o seguinte: ele entendendo esse valor, ele entendendo que ele tem que voltar para a rosa dele, né? Porque ele sempre cuidou dela, ele sempre valorizou ela, ele sempre esteve junto dela. Então ele deixa muito claro essa importância de ter o valor que ele tem no amor que ele tem pela esposa dele, etc. E esse valor é colocado até a última página desse livro. Tem as frases que hoje em dia praticamente se tornaram clichês da história, que é: o essencial é invisível aos olhos, e você é totalmente responsável por aquilo que cativas. Essas duas frases são muito interessantes, sim. Elas são ditas pela raposa, um outro personagem que ele conhece e que tem um caráter muito, muito importante nessa jornada dele. Eu considero, ao meu ponto de vista, que a raposa seria realmente a autoconsciência dele, que é ele realmente entendendo o valor das coisas depois de muitas viagens, de estar distante da rosa dele, esses conselhos. Então ele realmente se ouve. E pegando essas duas frases aí como gancho: o essencial é invisível aos olhos, e você é totalmente responsável por aquilo que cativas. Cativar, no sentido positivo da palavra, é aquilo que você conquista, que você valoriza. No sentido negativo da palavra, é o mesmo, porém para situações opostas. O que eu quero dizer com isso? Eu sou responsável por tudo aquilo que eu cativei. Beleza. Então eu sou responsável pelos animais que eu cativei, os animais que eu tenho, que eu valorizo muito. Sou responsável pelo relacionamento que eu tenho com a minha rosa. Eu sou responsável pelos meus estudos. Eu sou responsável pela minha depressão. Então, se eu sou totalmente responsável por aquilo que eu cativei, e eu cativei a depressão, e agora? Como é que eu faço para parar de ter esse relacionamento com esse subconsciente preso dentro de mim? Eu não sei, de verdade. Mas eu consigo entender que, assim, eu sou responsável pelo meu estado de espírito, pelo meu estado físico e pelo meu estado mental. Então, assim, eu sei que eu sou responsável por estar com depressão agora, não por ter adquirido ela. Nós não somos responsáveis por isso.
Podem ter sido traumas, podem ter sido doenças, podem ter sido situações que aconteceram de repente na sua vida, mudanças bruscas de financeiras, etc, tal, perdas de familiares. Então, assim, nós não somos responsáveis por adquirir a depressão, mas nós somos responsáveis por mantê-la. Então, eu sou totalmente responsável por aquilo que eu cativo. E vale a pena me manter cativando essa situação na minha vida? Esse estado de espírito, esse estado mental, esse estado físico? Com certeza não. Lógico que isso é uma batalha extremamente difícil, extremamente complicada, diária. Uma batalha que nós temos diariamente. E então nós temos que entender, sim, nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Mas nós podemos cativar sempre mais, sempre coisas novas, e entender que vale a pena. O cativar, sim, vai ter momentos que eu vou perder aquilo que eu cativei. Mas o que vale mais a pena é ter vivido aquele momento que eu cativei. E o essencial é invisível aos olhos. Então, o que é invisível aos olhos que se torna essencial para a gente que vive nesse estado de espírito? A amizade, o companheirismo, os conselhos justos, não necessariamente isso que eu quero ouvir, mas os justos, e todas as experiências que a gente vive durante e após essa saída desse estado de espírito. Então, assim, para mim hoje, o que seria essencial, mas é invisível aos meus olhos? A minha rosa, que me salva todos os dias de mim mesmo. Os meus amigos, com certeza. Por mais distante que eu esteja deles e vice-versa, eu sei que eles estão lá, em algum lugar. E quando eu precisar, eles vão estar lá. O carinho que eu tenho pelos meus animais. Tenho 3 cães e 2 peixes. Pelas plantas. Então, as sensações, a sensibilidade e as emoções são de maior valor que se pode ter. E isso tudo é sentido, não é visto, é sentido. Então, tudo que eu sinto e tudo que eu enxergo com o meu coração, tirando até mesmo a razão, eu não preciso usar a cabeça, eu preciso usar o coração. Até mesmo porque nós, usando a cabeça, nós não vamos ter controles nem perante os nossos próprios sentimentos. Então é uma questão bem complicada. Então vamos deixar de usar um pouco a mente, tentar deixar ela descansar um pouco, esvaziar um pouco a cabeça, para poder usar realmente o coração. Eu sei que nem todo mundo tem uma rosa, eu sei que nem todo mundo tem uma raposa que aconselhe e queira que você a cative, etc. Mas tente cativar pelo menos você mesmo. Então, tente ver o que é essencial para você. Tente ver o que você realmente gosta, o que te dá prazer. Eu adoro plantas, por exemplo, então começar a colocar alguns vasos de algumas plantas em casa, etc. Começar a conhecer um pouco mais sobre planta. Isso vai começar a trazer um sentimento diferente para você e é uma mudança de rotina muito interessante e muito importante para quem está preso nesse mundo. Então é aquela coisa, nós podemos ter válvulas de escape, mas não devemos usá-las, nós devemos mudá-las. Então, mudar toda e qualquer ação que não seja apenas para nós escaparmos, e sim para nós mudarmos.
Escapar é diferente de mudar. Então, assim, eu quero mudar, eu quero melhorar. O que me acalma, o que não me faz ter crise. E se eu tenho crise? O que é essencial, mas é invisível aos olhos? É o que me acalma da crise. Então, devemos sim cativar cada vez mais as pessoas, os animais, as plantas, principalmente cativar a vida, tanto a nossa quanto a dos outros. Temos que ser caridosos, fora da caridade não há salvação. Temos que ser amorosos, ter o amor pelo outro, não o amor apaixonado de relacionamento, mas amar ao próximo. E temos que sim dar um passo de cada vez. Não preciso cativar nesse exato momento, agora. Tanto que no próprio livro ele ensina que a raposa quer ser cativada, mas ela fala assim: volte amanhã e sente um pouco mais próximo de mim e não fale nada. Volte depois de amanhã e se aproxime mais de mim e não fale nada. Então o cativar não é da noite para o dia. Temos que ter paciência, tanto em cativar os outros, quanto em cativar a nós mesmos. Entender o que nós temos, o que nós passamos, aceitação é muito importante. Eu acho que é isso. Eu estou lendo um outro livro agora, chamado Transtornos Mentais, que é relacionado a realmente as questões psicológicas e psiquiátricas, que eu vou usar no meu TCC. Futuramente eu vou falar do meu TCC. Mas, basicamente, acho que por hoje é só. Beleza? Então me sigam nas redes sociais. Meu nome é Emerson Pancelli, com C e 2 L's e I no final. Tanto Instagram quanto Facebook. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se quiserem, cliquem no sininho aí para quando tiver outro vídeo. Possivelmente seja dia sim, dia não. Por enquanto for surgindo temas. E enquanto não entrar em crise, é lógico, né? Porque ninguém é de ferro. Mas vamos tentando. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Até mais.